Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar, primeiramente, recebendo o irmão que está nos visitando nessa noite, em nome de Jesus, amém? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 27. Peço aos irmãos que estejam intercedendo por mim, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer-te sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o eufode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais que a mim, para que vos engordes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade tinha dito eu à tua casa, à casa de teu pai, a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo bem que haverá de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarregar do teu altar, será para vos consumir aos olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil. Isso será para ti por sinal, a saber que sobrevirá os teus 2 filhos, a Ofra e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que abrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, ó Deus, ó Pai de poder, ó Deus, ó Pai de glória, nesta noite, meu Pai, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor Jesus, ó Pai, e pedimos ao Senhor, fala Deus comigo, meu Pai, por amor do teu povo e a tua palavra, meu Pai, seja manifesta, meu Pai, ao meu coração, meu Pai, traz, meu Pai, salvação nessa noite, traz, meu Pai, mudança nesta noite, ó meu Pai, que nesta noite o Senhor venha, Deus, falar poderosamente, meu Pai, ao meu coração, ao coração do teu povo, ó meu Deus, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha, Deus, manifestar, meu Pai, celebrar conosco, meu Pai, essa tão grande e maravilhosa Santa Ceia. Capacita, Deus, eu nessa noite, oh meu Pai, eu não sou nada, meu Pai, mas o Senhor é tudo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, cresça nesta noite e que eu diminua, meu Pai. Tira todo eu, tira tudo, meu Pai, que te entristece, meu Pai, e fala comigo, e fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, irmãos, para nós
E para mim, meus irmãos, é um motivo de grande alegria. Hoje é o culto de Santa Ceia. Como eu sempre falo aqui, todos os cultos, eles são importantes, mas o culto de Santa Ceia é um culto onde nós anunciamos ao Senhor, aleluia, onde nós lembramos, aleluia, da morte do Senhor na cruz do madeiro, e aquela morte, ela nos trouxe vida. Aleluia, uma vida eterna. Irmãos, e nós vemos aqui a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia fala de Eli, um servo do Senhor Jesus, um sacerdócio do Senhor Jesus. É uma palavra que nós conhecemos muito, mas o Senhor, aleluia, sempre tem algo novo a falar conosco. A Bíblia diz que Eli, para nós entendermos, o Senhor Jesus Cristo jurou, aleluia, na casa dele, que ele teria um sacerdote, aleluia, perpétuo, aleluia, lá do seu pai, e toda a família dele, e toda a sua descendência, seria, aleluia, sacerdócio na casa do Senhor. Foi uma promessa que Deus fez, aleluia, lá no passado, e essa promessa, ela vinha de geração em geração. Aleluia, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, quando faz a promessa dele, ele é fiel para cumprir. Aleluia, mas aleluia, tem promessa do Senhor Jesus que são sobre uma condição, aleluia. E a Bíblia diz que para essa promessa ser validada na geração e na geração de Eli, a família de Eli, todos teriam que andar em santidade na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Então tem hino que fala que a promessa de Deus na sua vida não vai morrer, mas tem promessa na sua vida para que ela não morra. Você tem que estar entrando e estando na presença do Senhor Jesus, senão vai morrer. Se você não andar em retidão na presença do Senhor, se você andar por caminhos tortuosos, por mais que Deus te fez uma promessa, as suas ações vão impedir a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele levanta um profeta, um homem de Deus, porque em todo tempo, em todo o momento, Deus tem homem de Deus para levantar nessa terra, aleluia. Não pense você que nós estamos no século 21, nós estamos em um ano avançado, tecnologia, informação, mas no século 21, Deus tem um homem e a mulher de Deus para levantar e falar. Aleluia, homens que não se dobraram diante de Jezabel, antes que não, homens e mulheres, jovens e crianças, que não se prostraram diante da oferta dos manjares do inimigo, aleluia. O Senhor tem esse povo, o Senhor tem esta nação, o Senhor disse que são tantos como a areia do mar, aleluia, estão separados, aleluia. Estão, aleluia, aleluia, moldados pelo Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia diz que Deus levanta esse profeta e manda ele ir até ali, porque Deus não tem que esconder nada de ninguém. Se ele tiver falar alguma coisa, ele fala na sua cara mesmo, ele fala na minha cara mesmo, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Aleluia. E a Bíblia diz, ele chama aquele profeta vai até ali e fala, olha, por que você tem desprezado a minha oferta? Por que você tem desprezado a minha promessa? Você tem dado coices na minha oferenda. Eu te jurei um sacerdote perpétuo, um sacerdócio santo, e você, aleluia, não está, aleluia, dando devido valor à promessa que eu fiz. Aleluia, irmãos, e muitas das vezes, hoje é a Santa Ceia do Senhor Jesus, Deus deixou por promessa, Deus deixou por estatuto, é por isso, aleluia, que muitas das vezes a pessoa olha, você é muito radical com a Santa Ceia, sim, porque a Santa Ceia é santa, aleluia, é por isso que criança não pode tocar, é por isso que quem está em adultério não pode tocar, é por isso que quem fuma, quem bebe, aleluia, não pode tocar, porque a Santa Ceia, ela não liberta ninguém, ela é para quem está livre do pecado. Aleluia, é por isso, a Bíblia diz que nós temos que endireitar os nossos caminhos, consertar as nossas veredas, aí sim, encontra com o Senhor, conserta o seu caminho, aí a mesa está preparada e você é convidado, eu sou convidado. A Santa Ceia, aleluia, ela não liberta, ela é para quem já está livre do pecado, mas como Eli, muitos de hoje têm desprezado a oferta do Senhor. Mas como, irmão, quando eu vejo que um jovem está em pecado e ele está tomando Santa Ceia em pecado, mas só porque ele tem a voz bonita ele pode ceiar? Quando eu vejo que uma pessoa está em adultério e só porque ela canta, só porque ela ora, ela pode ceiar?
Meu irmão, aleluia, não é a casa da mãe Joana, é a mesa do Senhor Jesus. Aleluia, é quando eu sei, aleluia, que o meu pastor, ele está divorciado, eu falo só porque ele é pastor, aleluia, ele está em adultério no altar, meu irmão, aleluia, e ele não pode ceiar. E quando eu apoio, eu também não posso, aleluia, porque o Senhor é santo. A Bíblia diz que Moisés, aleluia, esteve 40 dias, aleluia, lá no monte orando ao Senhor. Chega um dia que Moisés desce, aleluia, o Senhor está conversando com Moisés. Olha, Moisés, o que você ouve, Moisés? A Bíblia diz, Moisés, eu ouvo um sonho, eu vejo música. Deus falou, pois é, essa música não é de vencedor, essa música é de vencido. O diabo venceu aquele povo naquele dia. A Bíblia diz que o povo apertou Arão de tal maneira. Falou, olha, Moisés não vai voltar. Deus matou ele. A Bíblia diz que aquele povo pegou os seus alforjes, os seus enfeites. Pegou os seus pingentes de ouro. E fizeram, aleluia, um bezerro de ouro. E a Bíblia diz, eles moldaram aquele bezerro. E de repente eles começaram a dançar na presença daquele bezerro. Dizendo que aquele bezerro era Deus. Adorando aquele bezerro. E a Bíblia diz que de repente Satanás desce no meio daquele povo, até, aleluia, Arão deixou-se levar, que por um momento ele ficou despido no meio daquele povo, e nós vemos, aleluia, que naquele momento, Deus despreza, aleluia, aquele povo que foi chamado para ser livre, aleluia, por causa do tempo, aleluia, esqueceu que Deus era Deus, por causa, aleluia, de 40 dias, e sabendo que Moisés era um homem de Deus, aleluia, eles profanaram contra Deus, eles dançaram na presença de outro Deus, e aquela dança, aleluia, aleluia, desagradou o Senhor. Era uma falsa adoração, era um falso Deus, aleluia. E não era aquilo que Deus tinha para aquele povo, porque Deus nos chamou para ser livre, para ser libertos, aleluia. E Deus pode libertar, Deus pode me libertar, Deus pode libertar, Ele tem condição para isso. Aleluia, até quando nós vamos querer ficar como Ofni e Finéias? A Bíblia diz que quando o povo, aleluia, apresentava a Deus sacrifício, descia Ofni e Finéias, e eles traziam um garfo, e metia a mão na oferta que era de Deus, e comia aquela oferta, e a Bíblia diz que e tinha homens que até resistiam, Deus falou, e eles falavam assim, se vocês não me derem, eu tomo a força. Olha para você ver, meu irmão, até onde quando o homem, ele está com o espírito do engano, com o espírito da mentira, o que aquele espírito pode levar a ele fazer? A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles incentivavam o povo a pecar. Irmão, ele era filho do sacerdote, é por isso que sempre o pastor dizia que filho de pastor não é crente enquanto aceitar Jesus. Ele tem que aceitar Jesus, ele tem que cumprir tudo, aleluia, não é só porque é filho de pastor que é cristão, não, porque tem filho de pastor aí, dando um mau testemunho danado, aleluia, porque ele ainda não aceitou Jesus, ele só foi às costas do seu pai, da sua mãe, aleluia, e ainda não aceitou Jesus de coração, e não desprezou das coisas desse mundo. Filho de pastor, meu irmão, ele passa a ser um servo do Senhor, ele passa a ser cristão, quando também ele aceita Jesus, como, aleluia, ele faz aquilo que Deus quer, senão, aleluia, vai ficar igual Ofni e Finéias, roubando o sacrifício, dando coice, não obedecendo a Deus. É por isso que Deus diz, todos nós temos que aceitar Jesus, aleluia, desde o pequeno até o grande, porque para Deus não tem isso, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E nós vemos que nos últimos dias os homens têm feito igual Eli, têm desprezado a mesa do Senhor. Qualquer um pode participar, qualquer um pode meter a mão, não precisa, irmão, é só um símbolo. Irmão, o Senhor Jesus, Ele vai estar presente nessa mesa, aleluia. Foi a mesa que Deus deixou, foi algo que Deus deixou até que Ele nos chame para o porvir. E lá nós cearemos com o Senhor. E lá nós teremos o nosso corpo glorioso. Aleluia, nós suportaremos a glória do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e é por isso que nessa noite Deus nos chama, aleluia, a andar na sua presença. É por isso que Deus fala, irmãos, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas Deus falou que aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia.
Aleluia, mas enquanto nós não deixamos, irmãos, eu não estou aqui para lavar a sua cara, não. O Senhor fala comigo também. Nós vamos crescer junto, a igreja aperfeiçoa junto, para ir para o céu. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Senhor usa, aleluia, cada um naquilo que ele é chamado. Usa no louvor, usa no instrumento, e é tudo para a glória de Deus. Mas nós temos que ver o que nós estamos trocando a Deus. O que Deus está valendo para nós? É uma diversão? É um falatório profano? É uma vaidade que desagrada a Deus? É um amigo que me convida para ir em tal lugar e eu fico todo alvoroçado, mas aquele lugar, aleluia, não agrada a Deus. Aquela ação que você vai fazer não é só hoje, mas se naquele dia fosse o último dia seu, fosse a última oportunidade que Deus te deu hoje, e você trocou o reino de Deus por apenas momentos de prazer, momentos aonde o inimigo, aleluia, ele vai te usar para, aleluia, desagradar a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, ele tinha feito uma promessa. A Bíblia diz que naquele momento, quando Deus olha para ações de Ofra e Finéias, e também de Eli, ele foi reprovado. Porque ele perdeu o domínio sobre a sua casa, ele perdeu o domínio ele amou mais o filho dele, os filhos dele, do que o Senhor Jesus. Ele amou mais, e agora eu quero te perguntar a você, o que você está amando mais do que o Senhor? Porque o Senhor Jesus, ele passou dor, ele, aleluia, a Bíblia diz que agradou o Pai moer o Senhor Jesus. Ele foi moído pela mim e pela sua vida. O Senhor Jesus passou por todas as situações. Ele não sofreu como Deus, ele sofreu como homem, pela mim e pela sua vida, meu irmão. Aquela dor, aleluia, que Jesus sentiu, não foi como Deus, não. Que se fosse olhar a graça do Pai, ele poderia terminar aquilo num sopro. Mas a Bíblia diz que como cordeiro mudo, que é levado ao matadouro, ele ficou calado. Ele até falou com o pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que por amor de mim e de você, o Pai se calou. O Pai se calou, aleluia, e o Senhor Jesus entendeu. Aleluia, mas a Bíblia diz que quando Jesus ele foi prego na cruz do madeiro, passou o momento, a Bíblia diz que Deus olha para o céu e diz: está, aleluia, cumprido. Foi cumprido, aleluia, aquilo que o Senhor me deu, meu Deus. A Bíblia diz que ao terceiro dia, Deus ressuscita, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. É por isso que nós falamos que o Senhor Jesus, ele é ilimitado, ele tem todo o poder. Porque nós não cremos no veredito do médico, não é porque nós estamos desfazendo o médico, não. É porque nós cremos que a última palavra, ela vem de Deus. Aleluia, seja ela boa, seja ela ruim, ela vindo de Deus. Nós estamos vendo que é feita a vontade do Senhor na face dessa terra. Aleluia, e hoje nós estamos tendo a oportunidade, aleluia, de olhar no nosso coração, de fazer uma análise, eu, você, nós, quem estiver ouvindo esta palavra, o que está valendo a sua salvação? Um momento de prazer, uma amizade, um momento de curtição, porque Jesus, ele preparou para nós algo eterno. Mas nessa terra aqui, tudo que nós passamos é momentâneo. Seja qual for a alegria que você passar, ela não vai ser eterna, não. Ela vai ser momentânea. Mas lá no céu, a Bíblia diz que nós vamos ter uma alegria eterna, um gozo eterno que Deus preparou para nós. Que Deus preparou para aqueles que escolheram servir a Ele. Ô, irmão, isso é bom demais. É algo que Deus, e muitas das vezes, o inimigo fala que isso não é para nós. Deus preparou para mim e para você, meu irmão. Lá no céu foi preparado, mas só que para nós entrar lá, não basta eu ser bom, não basta eu ser alegre, não basta eu pagar minhas contas. Não, porque a Bíblia diz que para a gente entrar lá nesse lugar santo, nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que confessar Ele, largar as vaidades desse mundo e caminhar com Ele. Não é fácil, mas nós estamos olhando a recompensa futura.
Aleluia. E é uma luta. Mas a Bíblia diz que nessa luta, o Senhor Jesus está conosco. A Bíblia diz que João estava pregando lá no deserto. A Bíblia diz que Deus chamou João para anunciar ao Senhor. E a Bíblia diz que João começou a pregar o arrependimento do pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. Arrependei-vos. A Bíblia diz que um belo dia, aleluia, era um dia normal para João, mas de repente João olha e vem o homem vindo, aleluia, e quando João olha para aquele homem é o nosso Jesus. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. O Senhor é o único que pode tirar o pecado do mundo, porque Ele é Cordeiro. Ele veio santo, permaneceu santo e voltou santo para o céu, aleluia. É por isso que Ele é Deus, é por isso que Ele é Deus. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu e anunciou as suas boas novas e anunciou as suas promessas, aleluia. A Bíblia diz que havia 2 homens ali do lado do Senhor Jesus, 2 malfeitores. Eles eram dignos daquela cruz, eram homens, aleluia, que praticavam mal. A Bíblia diz que tinha um: Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia. O Senhor tem misericórdia de mim. Naquele dia, aleluia, aquele homem recebeu uma promessa, uma oportunidade. Hoje mesmo você estará comigo no gozo. Hoje mesmo você vai descansar comigo, irmão. Mas aquele homem recebeu uma oportunidade única, que nem todos vão ter. Nem todos vão ter essa oportunidade. Para de deixar para a última hora o que você pode fazer hoje. Aleluia, irmão, quando eu estiver ali na minha dificuldade, eu vou levantar a mão e aceitar Jesus. Irmão, não é bem assim que funciona o negócio, não. É um reino que foi pago com alto preço. Aleluia, a Bíblia diz que aquele homem, ele confessou a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz, meu irmão, que o pecado ele amarra o homem com laços de morte. Com laços de morte. E quem pode nos libertar desse laço é só Jesus. Irmãos, aleluia, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, que Deus possa despertar em nós, irmãos, essa vontade de servir a Deus com integridade, com amor. Não troque a Deus, irmão, por prazeres, por momentos passageiros, porque nessa terra tudo vai passar. Pode durar 20, 30, 40, mas vai passar. Mas aquilo que Deus preparou para nós não passa, é eterno. E o Senhor nessa noite convida você a fazer parte desse reino, a tomar posse dessa promessa e não fazer como Eli da coice, desvalorizar. Não, hoje Deus te chama, e se Deus te chama, meu irmão, é porque Ele tem algo a realizar na sua vida. Ele te convida hoje: venha, filho meu, venha, filho meu, não preocupe não, a sua situação não é nada diante do Senhor, porque se você crê, Deus pode te libertar, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Aleluia. Oh, irmãos, aquele que veio ao Senhor, de maneira nenhuma Deus vai te despedir de mão vazia. Mas para de aguardar a última hora. Esse é o seu plano, é o seu projeto, mas você não sabe qual que é o projeto de Deus. Você não sabe qual que é a obra que Deus tem. Amém, irmãos? Aleluia, a hora já está avançada. Irmãos, nós vamos passar para o ato da Santa Ceia, né? Vamos fazer a oração do concerto, os irmãos que querem consertar. Antes, meu irmão.